that change. There is no time to lose, and so we should really use this opportunity to go ahead and decarbonize the energy system and also make energy system more resilient, secure, and affordable for everyone. Industrial production and transportation are the two sectors that emit most CO2 in Europe. Electrification of industrial processes is often the solution. And we already see a lot of examples of that, especially in industry, I think. If you look specifically at the hard-based sectors, technically are there. What is stopping the transition is actually the cost of doing it. Manufacturing, batteries, panels, electric cars, nuclear power, energy efficient heat pumps, hydrogen. Flourishing around the world. United States came up with a major package of Inflation Reduction Act. Europe is giving a similar response to that. Japan, India, China. Countries which really want to pump prime their economy, which really want to increase the energy balance, the only way which will actually bring the cost of energy down, and that is through the supply of green energy, which is the only energy, the more you use it, the cheaper it becomes. They are the economies which are going to steal the march on the rest of the world. In the $3.4 trillion investment gap to finance the climate challenge, I think we have more than $100 billion that is needed to fund the infrastructure gap just in Africa. It's very important for everyone to ensure that we are financing projects in an inclusive way without excluding any technology, any fuel that is important for the future. If you want to decarbonize a complete value chain, it's very hard for one player in the industry to do that alone. So what we do in LCET, low carbon emitting technologies, in this platform, which has been created by the WEF, what we do here is with a group of industry players, we collectively decarbonize an entire energy supply. It's about making sure that we actually make a reality out of the technology, the knowledge, and the capital that is actually there in order to now. Boa. Para dar uma palhinha de energia, né, para a gente falar de futuro e questões energéticas, né, que a gente vem contar aqui junto com o Marcelo. Bom, não sei se o Marcelo gostou ou não, tá, Marcelo? Mas para a gente dar já uma palhinha, acho que sempre, né, ajuda. Já entra no assunto aí, tá maravilha. Bom demais. Então, pessoal, 19:03, vamos, a gente, né, vou assim agradecer, tá, a presença já de cada um. Eu sei que vai entrando mais gente ao longo, né, do nosso encontro aqui. Sei que o pessoal começa a entrar em torno ali de 19:10, começa a dar uma subidinha legal, tá, Marcelo? Então fica bem tranquilo aqui. Mas habilitado já está na sala aqui para todos entrarem assim. Lembrando, tá, pessoal, para aqueles que estão buscando aí também a parte do certificado, né, da Semana das Engenharias, coloquei o link no chat, depois eu vou colocar ao longo novamente. Lembrem de fazer a inscrição lá no Eventbrite e também fazer entrada por lá, que já vai vir o devido certificado das horas, né, para depois da Semana da Engenharia que vocês necessitam, tá? Então, agradecer aqui a presença, né, até o momento nós estamos aqui com 52, mas depois vai estar subindo aqui um pouquinho o número, a gente vai falar aqui, tá? Obrigado por cada um que está aqui presente. Se puderem, tá, pessoal, também, até para o Marcelo aqui para interação, ficar uma interação legal, né? Se vocês puderem também inserir daqui da onde vocês estão falando, qual instituição. Então, estou falando, exemplo, né? Eu aqui estou falando de Florianópolis, né? Da instituição aqui do Grupo Ânima, né? Vinculado à Unisul. Então, vocês contem aqui para nós um pouquinho, muitas vezes também ajuda aqui o Marcelo, assim, na fala dele. Se quiserem contar também o curso que vocês estão frequentando, para também se conhecer, a gente fazer uma troca legal também ajuda bastante, tá? Então, aqueles que puderem,
escrever aqui, a gente agradece também, tá? Antes de tudo, tá, pessoal, vou tá dando um check aqui, tá? Marcelo, eu coloquei para gravar, pode ser? Só para também dar um fechado, obrigado, viu, também. O Abel, agradecer aqui, então, o Marcelo, então, pelo tempo, né, para vir contar um pouco aqui para os nossos alunos esse tema que é de grande importância para os próximos anos no cenário mundial, né, no quesito, né, de plataforma de dados de energia, né, uma pegada assim bastante, bastante inovadora, né, para esse mercado. Marcelo vai contextualizar aqui, contar um pouco, né, dessas questões, né, que eles têm esses projetos lá em Oxford, né, na Inglaterra. Então, brasileiros, né, que começaram projetos fora. Então, isso é muito interessante, né, fazendo uma continuidade do que a gente estava ontem aqui, que eles tiveram aqui na palestra conosco, né, também de brasileiros, né, com, né, projetos praticamente só no Vale do Silício. Então é legal a gente ver, né, essa disrupção, né, dos brasileiros, né, dos nossos empreendedores fazendo as coisas acontecerem, trazendo depois essas soluções para o nosso país e fazendo, né, trazendo uma volta, né, desse capital e tudo acontecendo muito bem. Que legal que o pessoal comentou, né? Mariana aqui, engenharia de software da UNA Contagem, de Minas, Laís de... Professor, mutou. mutei, desculpa aqui, obrigado, viu? Que loucura, nem vi que... O Fábio, então, da Palhoça, Unisul Pedra Branca, da Unisul, a Loren Lei, né, da UNA Betim, engenharia química, o Natael de Jaraguá do Sul, né, Unisociesc, engenharia mecânica, legal, Guilherme, Diadema, São Paulo, São Judas Tadeu, engenharia de software, Isadora, aqui Unisul Pedra Branca, engenharia elétrica, Nicolas, análise de desenvolvimento de sistema, Unicuritiba, Felipe da UNA Pouso Alegre, engenharia da computação, Amanda da UNA Sete Lagoas, engenharia civil, Raul, aqui da UNA, Cristiano Machado, o Kleber o Kleber falou só o nome dele, Stefani da UNA, Cristiano Machado, engenharia de software, o João Pedro da UNA Betim, engenharia química, Lorena, Unicuritiba, da análise de desenvolvimento de sistema, João Antônio, Unisociesc, engenharia química, Vinícius, biomedicina, Feira de Santana, Bahia, Lucas, né, UNA, modalidade de engenharia e controle de automação, São José da Barra, sudoeste de Minas, Kleber aqui de Lima, FPB, Campus Tâmbia, Leonardo, né, da UNA Betim. Então, só para mostrar um pouco, tá também, Marcelo, o pessoal aqui está espalhado, né, em vários locais aqui, né, do Brasil, o pessoal também de várias engenharias, vários outros cursos também multidisciplinares, então interessante aqui para vir acompanhar aqui, é bem legal, né, essa troca, tá, pessoal? Peço para todos, né, que aproveitem cada momento, né, façam também perguntas. Assim que vocês tiverem qualquer questão, quiserem escrever aqui no chat, escrevam, a gente depois, né, fala aqui, levanta a mão aqui para o Marcelo para fazer as perguntas, e espero que vocês aproveitem cada minuto, tá? Marcelo, te agradecer desde já, né, cada segundo que você, né, destinou aqui para o nosso público aqui para trocar essa ideia, né, dar uma aula fantástica aqui para os alunos, que eu sei que vai abrir a cabeça de muitos, ver como a energia está modificando e vai mudar muitas coisas, né, nesse cenário. Então, agradecer desde já o Marcelo, a Fractal, né, por essa oportunidade para vir contar um pouquinho aqui, né, desse tema, tá? Então, vou 19:09, tá, Marcelo? Ok, maravilha. Bom, é um prazer poder estar aqui com vocês. Agradeço o convite, Juliana. É sempre muito bom poder compartilhar, né, o que a gente está desenvolvendo, o que a gente está aprendendo também, né? A gente está aprendendo todo dia, né? Então, compartilhar o que a gente aprende, compartilhar o que a gente está desenvolvendo é sempre muito bom. Então, é um grande prazer poder estar aqui com vocês. Boa, obrigado demais, tá, Marcelo? Se tu quiser, a hora que tu quiser, Marcelo, compartilhar aqui, fique bastante à vontade. Pessoal, eu vou colocar aqui o link também do vídeo, né, que eu coloquei no início, para aqueles que quiserem assistir posterior, fique à vontade, tá? Vou colocar os links aqui da inscrição, da chamada em questão, fiquem, né,
Espero que vocês aproveitem e também façam troca entre vocês aqui em todos, tá? Obrigado, Marcelo. Qualquer coisa, só também pedir aqui que a gente está no resguardo aqui para colaborar. Maravilha. Vocês já estão vendo a minha tela compartilhada aí ou ainda não? 100%. Fractal Networks. Legal. Então, vamos lá. Bom, pessoal, boa noite. Vou me apresentar novamente, o Juliano já falou um pouquinho, mas eu sou o Marcelo Figueiredo, estou CEO da Fractal Networks, sou um dos cofundadores da empresa, e a ideia aqui é a gente falar um pouquinho, contar um pouquinho do que a gente está desenvolvendo, né, um pouquinho da tecnologia que a gente está criando, e chegar também a falar um pouco de oportunidades, né, de como é que a gente usa isso na prática, porque também ficar falando só de teoria não é legal. Então, a ideia é que a gente mostre aqui também alguns cases para vocês, para a gente ver como é que a gente aplica na prática essas tecnologias, tá? Bom, já falei da Fractal Networks. Só uma curiosidade, eu gosto muito de apresentar esse primeiro slide para explicar um pouquinho de onde vem o nome Fractal Networks, né? A visão que a gente tem da rede elétrica, né, da distribuição da energia pelos diversos caminhos que ela faz, trouxe para a gente essa visão mais ampla, né? Então, a gente entende que os ciclos de controle, de visibilidade de controle de energia, eles podem ser construídos, né, em cima de algoritmos que se repetem até as pontas. Então, é por isso que a gente criou a empresa com esse nome, exatamente por conta dessa visão da distribuição, né, da energia até as pontas em ciclos, ok? Bom, a Fractal, ela é uma startup, né? A gente começou há pouco tempo aí, é uma empresa bastante nova, é uma startup Energy Tech. A nossa especialidade é a inteligência de dados no setor de energia. Então, nós trabalhamos com dados, a gente não trabalha com equipamentos elétricos. O nosso papel aqui é trazer inteligência, né, e fazer análise dos dados coletados. O Juliano já comentou, né, nós nascemos em Oxford, a Fractal Networks, ela é uma inglesinha, filha de 2 brasileiros, com muito orgulho, né, os 2 founders são brasileiros, mas por uma questão de oportunidade de mercado, inclusive, a gente criou a Fractal Networks lá em Oxford. Tá? Estamos em operação comercial aí desde 2022, e a gente tem um DNA muito forte de pesquisa e desenvolvimento. Nós nascemos dentro de um grande projeto de P&D lá no Reino Unido, eu vou comentar sobre ele já com vocês. Então, a gente tem isso no nosso DNA, né? A gente fala de P&D, fala de programas de P&D, de muita pesquisa, de buscar novas tecnologias, buscar o estado da arte no que a gente faz. Então, a gente tem esse perfil muito forte de P&D, ok? Nós temos também, né, parte de como nós nascemos. A gente tem uma parceria muito forte com a Universidade de Oxford. A gente trabalha junto com os pesquisadores lá dentro do Energy and Power Group, que é o setor de pesquisas, né, na área de energia elétrica dentro da universidade. Nós temos lá o professor doutor responsável por esse núcleo, muito próximo da gente, com a equipe de pesquisadores deles, trabalhando junto conosco, né? Então, a gente desenvolve pesquisas de ponta na área de smart grids, a gente já vai falar um pouquinho sobre isso. E a nossa colaboração com a universidade, ela é real, ela é de fato, né? Essa colaboração, inclusive, envolve a gente tem uma réplica da nossa plataforma, de todos os nossos sistemas, né, das soluções que a gente desenvolveu. Nós temos uma réplica dessa plataforma rodando dentro do laboratório, lá na universidade, com trocas constantes de dados com eles em tempo real, para viabilizar todas essas pesquisas. E, obviamente, a gente tem acesso, né, dentro dessa parceria,
a gente tem acesso aos resultados dessas pesquisas que estão sendo desenvolvidas lá. E isso a gente entende que é um modelo muito interessante para todo mundo, é um ganha-ganha, né? É algo que quem está do lado do mercado consegue ter acesso a essas tecnologias e a esses pesquisadores e a esse ambiente acadêmico, né, que é sempre muito rico quando a gente fala de pesquisas. E, ao mesmo tempo, a academia tem acesso a casos reais para serem estudados. Isso é um problema que a gente vê muito frequente, né, no ambiente acadêmico, né, de trabalhar com hipóteses, de trabalhar com suposições e às vezes não tem dados, não tem casos reais para poder levar para dentro de uma pesquisa. Então, essa troca é sempre muito positiva, a gente gosta muito disso, e essa nossa parceria com o Departamento de Elétrica da Universidade de Oxford tem muito disso, né? Tem essa troca permanente dos dois lados, isso é muito bom, tá? Falando de projeto de P&D, a Fractal Networks, ela nasceu dentro desse projeto que é chamado Project Leo. O Project Leo foi um dos maiores, um dos mais inovadores programas de pesquisa na área de transição energética da Inglaterra. Esse projeto nasceu mais ou menos em 2019, 2020, foi quando nós começamos a criar as fundações do que a gente estava desenvolvendo, né, de que depois acabou se tornando uma empresa. Então, a gente nasceu dentro desse projeto. E qual que era o objetivo principal do Project Leo? Era, né, dos pilotos que nós estávamos participando. Era exatamente entender o fluxo de energia, né? Como é que a energia se comporta quando a gente coloca geração distribuída no cenário, né? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês um diagrama onde a gente vai entender um pouco melhor isso, mas o desafio do projeto era entender como é que a gente consegue otimizar o uso da energia nas pontas, né? Assim, a geração da energia mais próxima possível das unidades consumidoras e como é que a gente otimiza esse ambiente todo para que ele faça sentido. Então, nós entramos no projeto, de novo, junto com a Universidade de Oxford e junto com uma empresa de geração de energia distribuída na região de Oxford. O nosso papel desse projeto foi criar e colocar à disposição do projeto toda a camada de tecnologia necessária para a coleta e processamento dos dados. A gente sabia que ia ter um volume muito grande de dados a serem processados durante a execução do projeto, durante a execução dos pilotos. E a gente viu essa oportunidade ali naquele momento, né, de criar uma estrutura, de criar toda essa infraestrutura e trazer uma plataforma que viabilizasse essa coleta e o processamento desses dados em tempo real. A gente chegou, só para vocês terem uma ideia de volumes de dados, a gente chegou a ter, durante o projeto, bases de dados com mais de 1 bilhão de leituras de dados sendo processados em tempo real. Tá? Todos esses dados disponíveis, dados de um ano inteiro coletados né, nas unidades geradoras ou consumidoras de energia, todos esses dados dentro de uma base disponível para consultas online e para análises online, com mais de 1 bilhão de medições ali dentro. Realmente um volume muito grande de dados e a gente aprendeu muito com isso também, né? A gente conseguiu implementar essa plataforma e otimizar essa plataforma ao longo do desenvolvimento do projeto. Então, nascemos dentro deste projeto e ainda falando de P&D, nós tivemos muito boas notícias nessas últimas semanas. Nós fomos convidados, de novo, pelo pessoal da universidade lá em Oxford, nós fomos convidados para compor uma parceria
para um novo projeto na área de energias renováveis, né, e da parte de otimização da energia renovável, dentro de um programa do Horizon Europe. Horizon Europe é um dos maiores fundos de investimento da Comunidade Europeia para o desenvolvimento de projetos relacionados ao desafio aí da mudança climática do mundo. E nós recebemos aí o convite da universidade para fazer parte do time que vai apresentar um projeto lá daqui a pouco. Então, ficamos muito felizes, muito orgulhosos aí desse convite. E o melhor de tudo foi a notícia que nós recebemos ontem, notícia fresquinha, né? A Fractal Networks está participando oficialmente. A gente foi uma das empresas selecionadas para a fase final de um dos desafios dentro da CEMIG, dentro do programa de inovação da CEMIG, para resolver desafios na área de geração distribuída de energia. Isso é muito... A gente tem muito orgulho dessa conquista, porque, de novo, somos brasileiros, a gente está aprendendo lá fora, mas a gente quer aplicar o que a gente está aprendendo lá fora, a gente quer aplicar aqui no Brasil, a gente quer trazer essas soluções para cá, quer trazer essa tecnologia para cá. Então, quero compartilhar com vocês aí a nossa grande felicidade nesse momento de ter sido uma das empresas escolhidas pela CEMIG para poder dar respostas para esse desafio. Ok? Bom, vamos falar um pouquinho agora, vou fazer um corte aqui, vamos falar um pouquinho da transição energética e o que isso significa para nós, né, em termos de desafios no setor de energia. Né, a gente está vendo aí todos os dias, né, infelizmente, a gente não só está vendo na TV, mas a gente está sentindo na pele cada vez mais os resultados aí das mudanças climáticas, né, e da maluquice que virou esse mundo, né, que hoje a gente já não tem mais inverno, a gente cozinha no inverno e depois no verão a gente passa frio, chove onde não devia chover, faz, né, seca onde não devia secar, uma loucura. Então, a transição energética, de fato, precisa ser implementada o mais rápido possível, porque a gente está vendo as consequências disso na pele, infelizmente, uma tragédia atrás da outra nessa mudança climática. E aí, olhando para o que foi proposto para esse desafio da transição energética, a gente tem aqui esse primeiro gráfico do lado esquerdo, ele mostra o que foi proposto, né? Qual é o desafio a ser cumprido, que é a gente chegar lá em 2050 com zero emissão de carbono, né? Que isso significa acabar com a geração de energia através de carvão e de gás. A gente vê aqui, né, nos primeiros anos aqui desse século, uma participação muito grande do gás e do carvão, e o desenho aqui, né, o objetivo é chegar lá em 2050 com essas duas fontes de energia zeradas. Só que o que a gente já vê hoje é isso aqui, esse é o cenário atual. No cenário atual, mantendo o ritmo que a gente vem mantendo, nós vamos chegar em 2050 neste patamar. A gente ainda vai ter aí acima de 20% do grid, né, de energia ou das fontes energéticas ainda baseadas em carvão e em gás, o que não é uma boa notícia, de jeito nenhum. A gente precisa conseguir acelerar esse processo, mas esse é o cenário que a gente tem hoje, tá? E aí, trazendo ainda para mais atuais, dados mais atuais, para a gente ver que a gente não está olhando para gráficos gerados aleatoriamente, esses dois gráficos que a gente está vendo na tela foram coletados hoje, na hora do almoço, eu estava atualizando aqui essa apresentação. Esses dados foram coletados hoje na nossa plataforma, a gente tem esses dados acumulados, né, que são, aqui no caso, a gente está vendo a composição do grid de energia, tanto aqui do Brasil, quanto lá da Inglaterra, do Reino Unido. Tá? No caso do Brasil,
a gente consegue ver aqui que a gente, graças a Deus, né, a gente tem uma participação muito grande de fontes renováveis de energia. Então, a gente tem aqui energia das usinas hidrelétricas. A gente tem hoje já uma boa entrega de energia eólica no país e a energia solar, que vem crescendo cada vez mais, já tem uma participação muito grande no grid. Obviamente, a energia solar ela é cíclica, né, durante o dia. Aqui a gente está vendo os últimos 3 dias, a gente tem o problema de não ter sol de noite, isso é um grande problema para a gente, mas a gente vê aqui a contribuição da energia solar vem crescendo cada vez mais. Mas a gente tem também uma linha vermelha aqui, que são as usinas térmicas. Então, no Brasil, hoje, a gente tem mantido aí uma média de 20% da energia gerada no país vindo de usinas térmicas. Então, a gente tem aí um desafio de diminuir, eu sei que, né, e aí por vários aspectos técnicos, inclusive, a gente sabe que não é viável o desligamento completo dessas usinas, até por uma questão de disponibilidade de energia, mas esse patamar precisa baixar, né? A gente hoje tem aí 20% da energia sendo gerada por essas fontes, o que traz, né, um problema aí da emissão de carbono e o que traz o aumento das contas, né? A gente tem aí a bandeira vermelha em atividade nas contas de energia por conta da ampliação do uso dessa energia. Quando a gente olha para a Inglaterra, o cenário é mais crítico ainda, porque apesar deles, né, de lá na Inglaterra, a gente ter a energia eólica, né, lá tem plantas eólicas gigantescas lá no Mar do Norte, tem uma grande geração eólica, mas essa geração ela não é constante, ela varia muito, né, de um dia para o outro, e aí tem uma composição muito grande. Essa parte vermelha aqui do gráfico é gás. E a gente tem, então, lá na Inglaterra, o gás participando com um percentual muito alto, aí, próximo de 40% do grid de energia. E isso agora, por exemplo, lá na Inglaterra, né, a gente está agora no outono lá, daqui a pouco começa o inverno, e aí a tendência de gasto de energia, né, para aquecimento das residências, dos edifícios, aumenta muito mais. E a gente vê, então, esse consumo aumentando mais ainda. Isso aqui é um problema grave para ser resolvido lá. Mas são dados, eu queria compartilhar com vocês esses dados, dados reais, né, de hoje, como é que estão a composição desses grids de energia. Tá? Como é que a gente consegue melhorar esse cenário, né? Tem várias frentes aí em desenvolvimento no mundo inteiro. E quando a gente fala especificamente de energia elétrica, a gente vê a geração distribuída de energia, né? A geração através de fontes renováveis, mas de maneira distribuída, né? E a gente vê esse mercado crescendo, né, a passos largos. Nós estamos aqui hoje, em 2024, com um mercado aí na ordem de 336 milhões de dólares, e ele tem uma expectativa de chegar daqui a 9, 10 anos a 1 trilhão de dólares. Então, de fato, é um mercado que está crescendo muito, né? A gente vê nesse próximo período aqui de 3 anos, vai triplicar o volume de energia distribuída sendo gerada ao redor do mundo. Isso é muito bom, por um lado, porque isso diminui essa pressão, né, em cima das fontes sujas de energia, vamos chamar assim, né? Quanto mais energia distribuída a gente tiver, quanto mais fontes distribuídas e fontes renováveis, menos a gente vai depender lá daquele carvão e daquele gás para gerar energia. Então, isso é uma notícia boa. Por outro lado, a gente precisa entender como é que funciona o sistema de distribuição de energia. Eu sei que tem alguns colegas aqui
que estão aqui com a gente, que são da área de engenharia elétrica, vão entender um pouco melhor, mas eu vou tentar ser didático aqui para explicar para todo mundo o que significa isso aqui. O Juliano que colocou aqui, que depois a gente responde as perguntas, né? Beleza, Juliano. Não, mas se querer, qualquer momento aqui, daí a gente faz as perguntas. Se quiser até colocar, tá, Marcelo, aqui da questão do Rodrigo, que ele comentou aqui. Se quiser colocar a tua visão aqui, ele até falou aqui, o problema é que o interesse real só parte da iniciativa privada e com muitos obstáculos. Sim, bom, é claro, né, quando a gente fala dessa transição energética, tem diversos fatores que fazem parte desse cenário, né, é um grande jogo de xadrez, na verdade. Existem interesses financeiros, interesses políticos, interesses de todo lado que podem, de alguma forma, interferir, né, nessa dinâmica, né? Nós temos, sim, e aqui, olhando para o cenário atual aqui no Brasil, quando a gente fala especificamente de geração distribuída de energia, a gente tem várias empresas, vários colegas nossos aqui do mercado, querendo que a coisa aconteça de uma forma mais rápida, e, por outro lado, a gente tem aí uma regulação, né? Tem um arcabouço regulatório que precisa evoluir. Daqui a pouco a gente vai ver aqui alguns cases que a gente já desenvolveu, que a gente já entregou, e eu vou falar um pouquinho para vocês dessa diferença em termos de regulamentação de mercado livre de energia, por exemplo. Tem diferenças grandes. A Inglaterra já partiu para o mercado livre há décadas, e a gente ainda está brigando aqui para tentar, aos poucos, colocar os grandes consumidores, né? Tem muita gente que já gostaria de estar no Mercado Livre e ainda não está. Eu estou falando do Mercado Livre porque é uma das formas que a gente tem de acelerar essa transição energética. Mas sim, eu concordo. Depois até, Marcelo, não sei se tu vai comentar ou não, mas até para colocar todo mundo na mesma página, se tu quiser comentar o que é esse tal do Mercado Livre, o que é esse tal de... Eu sei que tu comentou, o que é o mercado cativo, só também para... Eu acho que também colocar todo mundo na mesma página pode ser interessante, né? Tá bom, eu comento sim. Daqui a pouco a gente vai falar bastante sobre mercado e aí eu comento sobre isso, tá? Tranquilo. Tem mais perguntas aqui? Acho que não, né? Então, vamos lá. Bom, vamos entender, né, o que eu falei aqui, que a energia, a geração distribuída, ela, por um lado, ela é muito boa, porque ela vai acelerar essa transição energética, mas, por outro lado, nós temos que entender tecnicamente como é que funciona o sistema de distribuição de energia, ou sistemas de distribuição de energia no mundo inteiro, né? Eles foram construídos para um cenário em que nós temos grandes usinas, né, grandes fontes geradoras de energia, que podem ser as usinas, usina nuclear, usina termoelétrica, usina hidrelétrica, ou até mesmo grandes fazendas solares. Então, isso aqui, o que a gente está vendo do lado esquerdo desse diagrama, é o que a gente chama de geração centralizada de energia, né? São grandes usinas, grandes fontes geradoras de energia. Essa energia normalmente está muito longe do consumidor, né, das fontes de consumo, e essa energia, então, ela é transmitida a longa distância até chegar nos mercados consumidores. Então, esse é o caminho natural que a energia faz, e esse é o caminho natural que o sistema de energia foi construído para poder fazer a transmissão e a distribuição de energia para os consumidores. O que começa a acontecer quando a gente tem a tal da geração distribuída, né? A gente começa a ter fontes de geração de energia. Aqui tem um telhado, tem uma residência aqui com um telhado gerando energia. Aqui tem uma micro-usina solar. Podem ter outras fontes. Os projetos que a gente acompanha lá na Inglaterra, por exemplo, tem micro-usinas hidrelétricas. São usinas hidrelétricas instaladas em um bairro da cidade, fornecendo energia só para uma pequena região ali. Então, a gente tem a geração distribuída de energia. Então, a energia está sendo gerada aqui nessa ponta. O que acontece com essa energia? Ela é gerada e ela é consumida, então, por esses
né, por essas unidades consumidoras que estão aqui. Quando essa energia está sendo gerada, ela é menor do que o consumo, né? Então, aqui tem uma cidade, por exemplo, consumindo um volume grande de energia, parte da energia está vindo aqui dessa usina, dessa micro-usina, o restante vem da rede de distribuição e compõe aqui a energia total, a demanda total de energia para essa comunidade. Quando a gente olha uma residência, funciona exatamente da mesma maneira. Essa residência está gerando um volume de energia em cima do telhado dela, né? Essa energia, o que está sendo consumida localmente, ali tem uma geladeira funcionando, tem uma luz acesa, tem alguma coisa, né, ligada dentro da casa, a energia é consumida aqui na casa e o restante, então, é enviado para a rede, por exemplo, vai lá para cima, é redistribuído dentro dessa própria rede e vai para outro consumidor, tá? Então, é assim que funciona a energia quando ela está sendo gerada localmente. Qual é o problema que a gente pode ter aqui? Se a gente começa a aumentar muito essa geração local, né, se a gente começa a ter muitas residências com painéis solares ou muitas plantas, né, muitas micro-usinas solares dentro desta região, o que pode acontecer é que a energia que está sendo gerada é maior do que a energia que vai ser consumida por essas unidades. E aí, o que acontece? A energia ela não fica parada. Ela vai querer achar um caminho. Ela vai tentar seguir este caminho aqui. Só que se ela tentar seguir este caminho aqui, vai acontecer um negócio que chama, vocês já devem ter ouvido falar disso, já saiu, né, várias vezes aí, notícias na imprensa em geral, acontece um negócio que chama inversão de fluxo, que é, né, uma rede toda que está preparada para mandar energia daqui para cá, começa a ter energia daqui para cá. Isso aqui dispara vários sistemas de segurança na rede, porque a rede não está preparada para isso. A rede não foi construída para receber energia aqui do lado direito. E aí, o que esses sistemas de proteção entendem é que está tendo um curto-circuito na rede. E aí, o que ele faz? Ele vai lá, desliga, começa a desligar os circuitos, e aí o que acontece é que aqui tem um apagão, tem um blackout, porque essa rede é cortada, né? No momento que essa energia que está sendo gerada aqui não é mais suficiente para abastecer essas residências, isso aqui tudo cai e a gente tem um blackout na rede. Tá? Então, isso é o que acontece quando há a inversão de fluxo e quando essa inversão de fluxo interfere nos sistemas de controle e derrubam toda uma região. Tá? Então, isso aqui acho que dá para a gente entender um pouco melhor, né, qual é o desafio quando a gente fala em geração distribuída de energia. Por que essa energia tem que ser controlada, né? Não é sair instalando painel solar à torta direita, não é colocando fontes alternativas de energia sem ter uma visão clara de como é que essa energia vai funcionar dentro dessa micro-região. Ok? Então, esse é o desafio que a gente tem aqui. E aí, para resolver essa questão, existem as redes inteligentes, né? Existem os mecanismos e as metodologias aí, os modelos de redes inteligentes de energia, né? Essa rede ela tem que ser monitorada, cada um daqueles pontos, né, que a gente viu lá no diagrama e aqui de uma forma mais aberta. Cada um desses pontos, sejam eles pontos de geração ou de consumo de energia, eles têm que ser monitorados e têm que ser acompanhados para que a gente consiga distribuir essa energia da melhor forma possível e evite aquele incidente lá da inversão de fluxo e do blackout, ok? O conceito que a gente tem é o conceito da Virtual Power Plant, né? Então, aqui chegando no conceito chave do que a gente está discutindo aqui hoje, o que faz esse controle, né? Então, quando a gente fala de uma rede inteligente de energia, a gente basicamente está falando de aplicar
modelos e métodos conhecidos dentro desse arcabouço que é a Virtual Power Plant, ou plantas virtuais de energia. Tá? Então, uma planta virtual de energia, ela é composta de diversos recursos energéticos heterogêneos, e aí a gente está falando, de novo, né, de geradores, armazenadores ou consumidores de energia. Tá? Normalmente, a gente tem uma distribuição geográfica, né? Esses elementos todos eles não estão num único lugar, eles estão espalhados dentro de uma região, mas eles precisam daquela operação e a gestão unificada para que essa energia seja controlada, né? Então, a gente pode ter diversos atores aqui, aqui tem placas solares, tem energia eólica, tem a transmissão da energia que vem das redes, e aqui a gente está vendo veículos elétricos sendo carregados, enfim, tudo isso aqui tem que funcionar de uma forma harmônica, e é para isso que existe, então, o conceito, para isso que foi desenvolvido o conceito das Virtual Power Plants, né? Então, resumindo, uma Virtual Power Plant é um sistema que integra todos esses vários tipos de fonte de geração e armazenamento de energia para fornecer uma alimentação geral confiável e coordenada para todo mundo. Tá? Trazendo de novo um pouco de visão de mercado, né, e da importância desse tema, né, e da importância da aplicação desse conceito de Virtual Power Plant, a gente tem aqui uma visão, também uma pesquisa de mercado que diz o que vai acontecer com essa tecnologia, né, com esse mercado de Virtual Power Plant nos próximos anos. Né? Então, ele já foi avaliado aqui já são dados de 21, em 22 ele já foi avaliado aí em $1,5 bilhão, com uma taxa de crescimento bastante expressiva nos próximos anos, chegando aí em 2030 perto de $4,5 bilhões de tamanho de mercado, né, de diversas empresas. Aqui a gente tem várias grandes empresas mundiais investindo nessa tecnologia, porque é isso, né? Sem essa tecnologia, sem esse controle da rede, vai chegar um momento em que a geração distribuída vai dar uma segurada, porque não tem como avançar sem esse tipo de controle. Então, por isso que eu mostrei lá atrás o gráfico de crescimento do mercado de energia distribuída, e aqui a gente está vendo o crescimento do mercado de controle dessa geração distribuída. Essas duas coisas andam juntas. Tá? E aí, em cima desses conceitos todos, nós criamos, então, a plataforma da Fractal Networks, né? A plataforma que a gente chama de Fractal Hub. O nome Hub também é alusivo a gente recebe dados de diversas fontes diferentes, de diversas formas diferentes, traz esses dados todos para dentro da nossa plataforma, e aí dentro da plataforma a gente tem uma série de algoritmos diferentes de análise, de previsão, de alertas que são gerados em cima desses dados, tá? Então, aqui uma visão muito rápida, mas só para a gente entender como que funciona. Eu sei também que tem colegas aqui da área de sistemas, vi aqui durante a apresentação inicial, então talvez eles entendam um pouco melhor esse diagrama, mas esse aqui é um modelo macro da nossa plataforma, né? A gente recebe dados de diversas fontes, né? Então tem as usinas gerando energia, tem os consumidores, as residências, enfim, todos os consumidores medindo o seu consumo e mandando essa informação para dentro das nossas bases de dados aqui na plataforma. E a gente também agrega aqui diversas informações, né? A gente traz dados climáticos, a gente traz dados de previsão de irradiação solar em diversas regiões do mundo, exatamente para que a gente use esses dados nos algoritmos de previsão de geração para as próximas 24, 48 horas. A gente traz aqueles dados de energia, dados do mercado de energia de uma forma geral, aqueles dois gráficos que eu mostrei para vocês agora há pouco, com os grids de energia da Inglaterra e do Brasil, vêm dessas informações aqui.
E também várias APIs, né, que a gente tem conectadas com outros parceiros que viabilizam o recebimento de dados pela plataforma. Lá na Inglaterra, por exemplo, já existe um volume muito grande de residências que tem o que a gente chama de smart meter, né, que é um relógio de energia, é um relógio inteligente já conectado na rede. Então, em vez da gente colocar um dispositivo específico lá para poder fazer essa medição de energia, a gente já captura o dado direto das plataformas que recebem esses dados. Então, a gente tem essas APIs conectadas aqui com os parceiros que nos entregam essas informações. Bom, esses dados todos vêm para dentro da nossa plataforma. Aqui a gente tem uma série de processos de padronização desses dados, de normatização dessas informações e preparação desses dados. E aí, depois de preparados, eles vão para uma outra base, que é o que a gente chama de Data Lake, que é onde a informação fica disponível para a gente aplicar aí uma série de algoritmos de data analytics, né, de análise de dados mesmo, de previsões, de projeções, de muita estatística, né? A gente fala muito, isso é um negócio importante que eu gosto também de citar e desmistificar um pouco com vocês que estão aprendendo muito disso, né? Tem muita gente que fala em inteligência artificial, né? Inteligência artificial virou a palavra da moda já há muito tempo. Fala inteligência artificial para cá, inteligência artificial para lá. Eu vou dizer para vocês que 90% do que vocês ouvem falar de inteligência artificial não tem nada de inteligente, tem estatística, tem análise de dados estatísticos. Tá? Então, não é nada, não é um bicho de outro mundo, não é um negócio assim. É claro que tem as tecnologias de ponta, quando a gente olha para IA generativa, né? São coisas novas, são coisas que, de fato, estão chamando bastante atenção no mundo. Mas os grandes processos que a gente vê por aí de análise de dados são, na sua grande maioria, são análises estatísticas usando fórmulas e modelos estatísticos já conhecidos há muito tempo. O que nós temos de diferente hoje é capacidade de processamento. Aí eu concordo que muita coisa do que a gente faz hoje, usando algoritmos de estatística tradicional, a gente não conseguia fazer há 10 anos atrás por questão de capacidade de processamento, ou de custo muito alto para você poder ter servidores e ambientes para fazer esses cálculos. Hoje, a gente monta um servidor dentro da AWS, ou dentro da Microsoft, ou no Google, monta um servidor do tamanho que a gente quiser lá, para processar o que a gente quiser, e por custos que são uma fração dos custos que a gente gastaria antigamente para poder fazer a mesma coisa. Então, o grande diferencial que a gente tem hoje é capacidade de processamento. Tá? Capacidade de armazenamento também, né? Obviamente, os dados são cada vez mais volumosos, os dados que a gente tem para analisar. Citei para vocês que lá no projeto, um projetinho pequenininho, pilotos pequenos que a gente estava rodando lá no Project Leo, a gente chegou a acumular mais de 1 bilhão de registros de dados para serem processados. Os números são de fato muito grandes, mas o grande diferencial, sim, está na capacidade de processamento. Tá? Então, a gente processa esses dados, eles estão todos aqui no Data Lake, e daqui eles são disponibilizados, né, ou através de dashboards, e eu vou mostrar algumas telas aqui para vocês, dashboards com gráficos, né, com análise gráfica desses dados. A gente também entrega, através de APIs, esses dados já processados para alguns parceiros nossos. E a gente tem também uma parte de controle remoto, né? A ferramenta permite, né, a plataforma permite que a gente faça o controle remoto de alguns dispositivos, e a gente tem um caso aqui para mostrar para vocês. A gente controla baterias de forma remota. Tá? Então, essa aqui é uma visão bem superficial, mas para vocês terem uma ideia de como que a plataforma foi construída. Okay?
Aqui já é um primeiro exemplo de um dashboard que a gente tem, isso aqui no ambiente de demonstração nosso, mas mostra aqui né, como é que a gente acumula todos esses dados. Então, imagina que aqui tem uma comunidade com vários pontos aqui de geração e consumo de energia, e aqui nesses gráficos a gente está vendo, aqui é a composição de todos os consumidores, né, como é que está o consumo de energia. Aqui, esse gráfico aqui está com uma resolução de 30 dias. Então, a gente vê aqui o consumo diário de energia, e a gente consegue entrar no detalhe de cada um, consumidor individualmente. Aqui é a geração de energia que está acontecendo dentro dessa comunidade, são aí 4 ou 5 plantas solares gerando energia lá, e a gente tem também uma bateria que está instalada em um ponto específico aqui, que também contribui para a dinâmica do consumo de energia ali naquele ponto. Aqui é uma visão consolidada de como é que está a demanda de energia e a distribuição disso em 3 subestações aqui, 3 subestações secundárias e a estação primária de energia desse bairro. Tá? Só uma visão rápida de um dos dashboards que a gente tem com dados aqui acumulados de todos esses parceiros. Qual que é a base do que a gente constrói, né? Como é que eu consigo fazer todas essas análises aqui de uma forma muito rápida e como é que eu consigo cruzar essas informações de diversas maneiras possíveis? O trabalho que a gente faz é traduzir aquela rede física de pontos de consumo ou de geração de energia, a gente traduz aquilo dentro de uma representação digital. Então, aqui a gente está vendo uma parte daquela rede e as ligações que existem entre elas, né, entre as estações aqui, distribuidoras de energia, os consumidores finais, quando tem um painel fotovoltaico, como é que ele está conectado, aonde ele está conectado, quando tem uma bateria, aonde ela está conectada. Então, a gente cria um conceito também bastante conhecido no mundo aí da computação, que é o Digital Twin, né, que é o gêmeo digital de uma coisa física. Então, a gente cria, dentro da nossa plataforma, um digital twin daquela rede de energia, com todos os seus atores, com todos os seus componentes, e com isso a gente consegue ter a visão clara de como é que essas coisas estão conectadas e por onde a energia trafega dentro desse modelo. Uma coisa muito interessante desse modelo é que, como ele é digital, a gente pode colocar o que a gente quiser ali dentro, né? Além de ter a representação dos pontos físicos, né? E dos atores físicos. Então, eu tenho ali uma residência, eu tenho ali um painel solar. Eu posso perfeitamente entrar nessa mesma rede digital e começar a criar simuladores. E é o que a gente mais faz, né? Dentro dos nossos projetos, a gente simula ambientes, a gente pega, por exemplo, esse grupo de consumidores aqui, a gente entende como é que está a dinâmica da energia que está fluindo aqui, se tem geração local, se não tem, como é que está o consumo. A gente pega esse grupo de consumidores, em algum ponto aqui dentro dessa rede, a gente vem e instala uma bateria virtual, né? A gente tem os algoritmos e os modelos que simulam uma bateria que vai acumular energia durante o dia, por exemplo, né? Se tem aqui um painel solar em algum lugar, essa bateria vai acumular energia e depois vai descarregar essa energia de noite. Então, a gente consegue criar esses simuladores, né? Seja de bateria, seja de painel solar, seja de um consumidor, qualquer tipo de ator dentro da rede pode ser simulado para a gente poder ter cenários diferentes. A gente usa muito isso aqui para fazer análise de casos e tem um exemplo aqui para mostrar para vocês como é que a gente está aplicando isso aqui. Tá? Aqui é só mais um exemplo de um outro dashboard daquele mesmo grupo, né? Então, isso aqui é um recorte
uma visão diferente dentro daquele grupo de consumidores que a gente viu aqui atrás, né? Dentro desse grupo de consumidores, tem aqui uma rede de mini mercados. Então, são 4 mercados, 4 mini mercados, que a gente consegue ter uma visão separada só desse grupo de mercados. Isso aqui, por exemplo, é um painel de controle para o gestor dessa rede de mercadinhos. Então, eles conseguem ver aqui, comparar, inclusive, a performance elétrica de cada um desses mercados, ver se alguém está consumindo mais do que outro, se tem alguma coisa diferente do padrão acontecendo. Então, a gente consegue facilmente criar isso aqui dentro da plataforma através da agregação dos dados e daquelas redes virtuais que eu mostrei para vocês. Tá? Bom, agora vamos falar de casos reais, né? Até agora eu só mostrei o que a plataforma é capaz de fazer, mas eu trouxe aqui para vocês alguns cases, alguns casos reais que a gente tem, onde a gente tem a aplicação da plataforma desde lá do início. Esse primeiro que a gente tem aqui foi exatamente o projeto, foi o piloto que nós desenvolvemos lá no início, quando nós participamos do Project Leo. Nós criamos o primeiro piloto que a gente fez, foi a análise da energia dentro dessa. Isso aqui é uma ilha que fica no centro da cidade de Oxford, e essa ilha tem algumas características especiais, né? Por isso que ela foi escolhida para esse projeto piloto. Ela tem aqui uma micro-usina hidrelétrica, e ela tem também aqui vários atores, vários consumidores que já têm energia solar, geração solar, tem baterias, tem algumas baterias residenciais, e aqui também, onde está a usina, foi instalado mais painéis solares e baterias também. Tá? Então, tem aqui alguns consumidores, algumas residências, tem um pubzinho aqui, como não podia deixar de ser, né? Na Inglaterra tem pub em tudo quanto é esquina, igual a gente tem padaria aqui, eles têm pub lá. Então, tem um pubzinho aqui também, que faz parte do projeto. Então, o projeto foi coletar todos esses dados para a gente poder fazer essa análise e entender a dinâmica da energia dentro desse bairro. Né? E aí a gente tinha, então, isso aqui é uma visão de uma única residência, né? Cada residência tinha a visão do seu painel. Isso aqui é uma residência, e nessa residência a gente conseguia ver em tempo real se ela estava gerando energia, se tinha um painel solar lá, estava gerando energia para a residência, quanto que a residência estava consumindo, se parte dessa energia estava indo para a bateria, ou se a bateria estava alimentando a residência, né? No momento em que não tem energia solar, a bateria está alimentando essa casa. Quando não tem nenhum dos dois, a energia vem da rua, né? Então a energia entra aqui da rua. Quando há o excesso de geração solar, que nem a casa, nem a bateria, nem o carro estão consumindo, essa energia vai para a rua. Então, a gente conseguia ter a visão completa aqui da dinâmica da energia de uma residência, incluindo fazia parte do teste lá, do piloto, uma empresa de carregador inteligente de veículos elétricos, e que faz com que o veículo elétrico também funcione como uma bateria para a residência. A gente está vendo isso chegar aqui no Brasil agora, né? Os novos veículos elétricos que estão chegando aqui, os novos modelos, já têm essa característica. Esse domingo mesmo eu estava vendo o Auto Sport na Globo, e eles estavam exatamente mostrando essa funcionalidade lá dos modelos mais novos de veículos elétricos. O veículo ele pode ser conectado na residência e ele devolve energia que está acumulado na sua bateria, ele pode abastecer pelo menos alguns equipamentos da residência em um momento de apagão, por exemplo, né? Num momento de emergência, o veículo pode ser usado como bateria. Isso a gente tinha isso lá no piloto. Algumas outras visões interessantes também aqui, a energia que estava sendo gerada por essa residência, como é que ela estava sendo consumida, né? Então, a gente vê a curva de geração, e se ela estava sendo consumida pela residência, se ela estava indo para a bateria, ou em que momentos do dia ela estava indo para a bateria, estava indo para consumo local, ou até mesmo exportada para a rede.
E aqui a visão contrária, né? Uma outra visão que mostra qual é o consumo daquela residência e de onde estava vindo, né? De onde vem a energia que essa residência consome. Então, uma visibilidade completa. Aqui é uma outra forma de enxergar também esses mesmos dados, né? As curvas de geração de energia e as curvas de consumo e importação e exportação dos volumes de energia, né? Então, o piloto deu visibilidade de tudo isso aqui, né? A gente tinha a visibilidade do consumo, da geração, do armazenamento, desses painéis fotovoltaicos, das baterias, da hidrelétrica, né? E esses gráficos de destino e origem da energia. O resultado desse piloto foram algumas tomadas de decisão importante lá para essa comunidade, que elas entenderam que cabia, né? Tinha espaço para instalação de novas instalações de painéis fotovoltaicos. Eles ampliaram o uso, né, a adoção de baterias residenciais. E o mais importante foi esse último tópico aqui, que a gente fala, né, do que a gente chama de coordenação de atores para venda de flexibilidade. Vocês lembram que no diagrama lá anterior eu mostrei para vocês que a nossa ferramenta tem a capacidade de fazer o controle remoto de alguns equipamentos. Então, o que a gente fazia aqui era exatamente isso, né? A gente tinha o controle de diversas baterias que estavam instaladas aqui nesse bairro, e essas baterias elas eram comandadas para descarregar energia na rede, não era energia para ser consumida em cada residência, não. Eram descarregar energia na rede para poder diminuir o período de pico de consumo, né? Todo final de tarde a gente tem um consumo muito grande de energia que em alguns momentos pode sobrecarregar as redes elétricas. Então, esse projeto teve esse papel também de estudar a eficiência do uso de baterias para atenuar essas curvas de demanda. Foi um momento muito legal do projeto quando a gente conseguiu chegar nisso aqui e coordenar as baterias para que elas descarregassem energia na rede. Tá? Outro piloto que nós fizemos lá durante esse projeto, que também foi bastante interessante, foi esse aqui, que era uma escola, e essa escola tinha diversos... Aqui é uma dinâmica completa, olhando para o mercado de energia na Inglaterra, que ele é completamente aberto, qualquer um pode vender energia para qualquer um lá. Então, a gente tinha aqui uma maluquice, que tinha um painel solar, ora esse painel solar estava vendendo energia para a escola, ora ele estava vendendo energia para a bateria, ora ele estava vendendo energia para o Mercado Livre, e ora ele estava sendo usado também para aliviar a rede de energia. A mesma coisa acontece com a bateria, né? A hora a bateria está comprando energia do lugar, está comprando de outra, está mandando para um lado, está mandando para o outro. Então, isso aqui tudo foi um grande piloto que nós fizemos de entender o que a gente chama de mercado hiperlocal de energia. Fazia essa análise minuto a minuto para a gente poder entregar a conta exata de energia de cada um. Quanto que a escola tem que pagar para o dono do painel solar, quanto que a escola tem que pagar para o dono da bateria, quanto que a escola tem que pagar para o Mercado Livre e assim por diante. Então, foi um projeto também, um piloto muito interessante que a gente fez lá, e isso aqui depois virou uma série de outros produtos que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Aqui também, depois do projeto, a gente fez a implantação de uma Virtual Power Plant real, de grande, né, de médio porte aqui, eram 57 instalações de geração, na grande maioria de fotovoltaicas, com 4,1 megawatt pico de capacidade. Depois entrou uma fazenda solar com mais 19 megawatts nessa rede, e aqui a gente tinha visão também completa, né, de todos esses pontos aqui. Cada pontinho desse aqui é um ponto gerador de energia, e a gente tinha visão completa da dinâmica dessa geração e como é que essa energia estava sendo distribuída e como é que estava sendo, né, e a cobrança disso, né? A gente fazia também o billing, né, fazia esse tracking das receitas em tempo real para monetizar, né, as unidades geradoras de energia. Tá? Aqui é um projeto que a gente está em desenvolvimento agora,
Ele está em construção, mas é um projeto onde a gente está fazendo análise de um bairro novo, lá na cidade de Oxford. A gente tem aqui uma visão desse bairro. O mais importante está aqui em cima. Esse bairro hoje, ele tem 4 painéis fotovoltaicos, tem 3 baterias, tem 13 veículos elétricos e uma bomba de calor para aquecimento residencial. Daqui a 2 anos, esse mesmo bairro vai ter 44 unidades geradoras de energia, 44 casas com painéis solares, 43 baterias, 21 veículos elétricos e 17 bombas de calor. Esses dados aqui foram todos coletados através de entrevistas com os moradores desse bairro. E o que nós estamos fazendo agora é exatamente isso, usando aqueles simuladores que eu comentei com vocês, a gente está pegando o cenário atual, coletando todos esses dados do cenário atual, e aí a gente vai projetar dentro dessa mesma rede esse volume, né, de novas fontes geradoras e consumidoras de energia, para a gente poder ajudar essa comunidade, esse bairro, a entender como é que fica essa dinâmica, se vai precisar, inclusive, envolver a distribuidora de energia para ampliar o fornecimento de energia ali na região ou não, para poder atender essa demanda. Então, isso aqui é um caso real do uso dos nossos simuladores, tá? E aí, entrando especificamente no mercado, né, como é que a gente usa essas soluções no mercado? O Juliano fez aí um lembrete muito bom, né? A gente tem uma diferença muito grande em termos de regulamentações do mercado. O mercado lá na Inglaterra ele é um mercado completamente aberto, então, mercado livre de energia total. A gente pode contratar energia lá na Inglaterra da mesma forma que a gente contrata o provedor de internet aqui no Brasil. Você liga lá, fala, ó, a partir de agora eu não quero mais que a Enel forneça energia para mim, eu quero contratar energia da, sei lá, da CPFL. Em 5 dias úteis, você está com um novo fornecedor de energia vendendo energia para você. O negócio lá está muito avançado, são mais de 2 décadas praticando esse modelo, que é muito diferente do que a gente tem aqui no Brasil. Aqui no Brasil, a gente tem basicamente 3 formas de comprar energia, tá? A gente tem o que a gente conhece hoje, que é o que a gente chama de mercado cativo. Então, nós, consumidores residenciais, a gente não tem escolha. Você tem uma casa dentro da região metropolitana de São Paulo, você vai consumir energia da Enel e ponto final, não tem discussão. Você vai receber a continha, tem um medidor da Enel e você vai pagar a tua energia para a Enel. Né? Você mora no interior do estado, você vai contratar energia, né? Quem está te fornecendo energia é a CPFL. E por aí vai. Está em Minas Gerais, é a CEMIG. Então, tem a distribuidora local de energia e você, como consumidor doméstico, hoje, não tem escolha. Você tem que contratar, tem que pagar essa energia. É por isso que chama mercado cativo de energia. E aí, a gente começa a entrar nos cenários do mercado aberto, né? do mercado onde alguns consumidores já podem escolher de quem vai comprar energia. O primeiro deles é o que a gente chama, de fato, de mercado livre. Mercado livre, hoje ele está disponível para clientes de grande porte, né? Clientes que recebam energia em alta tensão, então, normalmente, indústrias ou grandes lojas, né? Grandes empresas que recebem energia em alta tensão. Essas empresas elas podem comprar energia no Mercado Livre, elas podem escolher de quem elas vão comprar. Aí a gente tem 2 atores, né? Ou dois fornecedores de energia. Tem ali a distribuidora de energia local, que é responsável pelo fio, né? Por entregar a energia fisicamente até o local. Então, se eu tenho uma indústria, de novo, né? Se eu tenho uma indústria dentro da cidade de São Paulo, eu continuo tendo a Enel conectada fisicamente comigo ali, fazendo a entrega, né? Colocando o fio dentro da minha empresa, entregando energia. Mas a energia propriamente dita, eu estou comprando de um outro fornecedor. Então, isso é possível fazer no Mercado Livre. Esse mercado ele vem abrindo aos poucos, né? Hoje, agora em janeiro, a gente já teve uma nova mudança no marco regulatório.
Então, empresas tinham um limite maior de consumo, agora esse limite já caiu um pouco mais, outras empresas já começam a entrar nesse circuito, e a gente está prevendo aí para os próximos anos a abertura gradual desse mercado. Provavelmente o próximo passo vai ser liberar isso para qualquer consumidor comercial, o que a gente chama de o consumidor classe B3, e até chegar lá, a previsão 2028, 2030, não sabemos ainda, chegar no consumidor final. Esse é o mercado livre de energia. O outro mercado que existe é o que a gente chama de GD, que é o mercado de geração distribuída, que aí é um modelo incentivado, inclusive, ou subsidiado em alguns momentos, pelas políticas públicas exatamente para avançar esse modelo de geração de energia renovável, e aí tem alguns consumidores, que tem algumas situações específicas em que você pode aderir a esse mercado GD, você tem que fazer alguns contratos. Hoje, você como pessoa física, como consumidor final, você pode comprar energia de uma usina solar, por exemplo, basta você seguir os trâmites através de uma comercializadora de energia. Mas, basicamente, a gente tem esses 3 modelos. Eu estou tentando simplificar bastante aqui, mas a gente tem esses 3 modelos. Tem o mercado cativo, tem o mercado livre e tem o GD. Até para contribuir aqui um pouquinho, deixar que daí o Marcelo consegue tomar uma aguinha, né? É bem interessante, né, pessoal, a gente vê, né, como a evolução do nosso mercado vai ter nos próximos anos, né? Nós estamos falando do mercado cativo, que é aquele mercado que a gente só pode comprar, né, da Enel, como exemplo, né, a região de São Paulo, o CPFL, então, ou outra concessionária que você esteja comprando. Então, você não tem essa possibilidade de comprar de outro. Imagina, você vai colocar energia na tua casa, tu é refém, né, desse player. Então, esse mercado cativo é o tradicional, a gente está habituado nisso, a gente sempre recebe lá no final do mês aquela conta, né? Então, e a gente quer trocar de loja, não gostei mais da Enel, quero trocar. Posso? Não tem outro que te atende, não pode, por legislação. Então, o mercado ele começou, né, aqui no Brasil a se abrir, ter outras possibilidades. Isso é muito importante. Daí a gente vem, né, de amparo, porque com o Marcelo, né, juntamente ali com o Adriano, então eles abriram, então a Fractal abriram lá, né, então lá em Oxford, lá na Inglaterra. Então o mercado lá já está muito mais pronto, muito mais maduro e consegue fazer essa flexibilidade muito legal. Então a gente vê o que uma grande, grande, grande oportunidade nos próximos anos no Brasil. O mercado brasileiro vai ser fantástico porque ele está se abrindo agora. O mercado GD, né, que o Marcelo comentou, é onde a gente consegue ganhar um desconto na nossa conta. A gente se mantém no mercado cativo, a gente ganha um desconto. Por quê? Porque a gente tem participação lá numa usina de GD, a gente consegue ganhar um desconto, né, uma fatia lá para a gente diminuir a nossa fatura de energia. Legal também, então isso foi aberto lá desde 2012, né, pela legislação, então se abriu mais o mercado, e agora vem com tudo o Mercado Livre, que é onde, então, a gente vai conseguir, então, ainda ter um desconto maior na nossa conta. Então, principalmente começa pelos alta tensão, né, quem consome mais energia, e está gradativamente, né, entrando para todos. Então, pessoal, importante dessa questão do Marcelo, né, e da Fractal aqui, é esse mercado, como ele vai ser gigante nos próximos anos no Brasil, e também como esses dados serão importantes para nós. Imagina, você pode escolher, né, a tua concessionária. Como é que tu vai fazer a tua escolha? Do A, B, C ou D. Hoje a gente vê, né, essa briga, né, quando a gente ia mudando, lógico, né, para outro cenário, como se fosse da internet. Como é que eu vou mudar de uma para outra e tal? Eu faço uma análise, vejo algumas questões, vai ser a mesma questão. Isso facilita para nós, isso é muito bom para nós. Então, um baita mercado que temos pela frente. Legal. Bom, e aqui vamos mostrar na prática como é que isso funciona, né? Num mercado completamente aberto, como é que isso funciona. Então, aqui eu trouxe Deixa eu só te pedir uma questão aqui, Marcelo, que o Vinícius aqui, ele comentou aqui uma questão. Não sei, Claro. eu vou ler ela, tá? Não sei aqui da questão, depois eu te passo aqui, tá? O Vinícius, ele comentou: o que impede o aceleramento e evolução desses campos solares, né? O fornecimento de produtos mais baratos ou uma possível venda de carros elétricos com essa tecnologia de armazenamento, com preço muito mais baixo que o mercado, com uma condição de consumidor permanecer como fornecedor de energia por um tempo, não poderia acelerar, mesmo que haja um caixa negativo de empresa.
Acho que, né, entendi uma parte, tá, Vinícius? O mercado, ele, assim, naturalmente, o mercado, ele precisa, assim, a gente precisa entender como é que gira, né, as questões. Então, tem uma questão principal, que é uma questão, né, regulamentatória. Então, ela precisa legislar. Então, precisa passar por uma lei, criar todas essas regras, e daí sim o mercado ele começa a ter padrões. Então, até 2012, se a gente olhasse para o campo solar, não tinha esses padrões. Então, eles foram criados com projeto de lei. E agora, depois, né, que ele acabou, né, virando, foi há pouquíssimos anos, né, 2021, então, que ele acabou, então, virando uma devida lei. Mesma coisa está acontecendo com os outros mercados. O que que acontece no nosso cenário? Como que a gente acelera isso? A gente poderia prever e acelerar essas questões antes, mas, né, infelizmente a gente demora um pouquinho mais no nosso Brasil. Não sei se tu quer contribuir aqui, Marcelo, ajuda bastante. Não, acho que é isso, né? Assim, a gente vê alguns. Eu comentei lá no início, né? Tem alguns fatores aí, tem inclusive disputas políticas nessa história que atrapalham demais. Assim, vamos olhar, se dependesse exclusivamente do mercado, se dependesse só das empresas, a gente já estava praticando o mercado livre há muito tempo aqui no Brasil, né? A gente tem aí uma questão regulatória importante. É claro que as coisas têm que ser feitas também dentro de uma, né? Eu tenho muito contato lá dentro da Câmara de Comércio de Energia, a CCE, a gente conversa bastante sobre isso. É claro que tem que ter um cuidado para que as coisas aconteçam de forma controlada, né? Essa escadinha que está acontecendo de liberação aos poucos dos consumidores para o Mercado Livre, é para dar tempo para que o próprio mercado se organize para poder fornecer esses serviços, mas, assim, né, olhando, e aí puxando a sardinha para o nosso lado aqui, eu acho que tem um excesso de zelo muito grande, essas coisas poderiam estar andando mais rápido, com toda certeza, né? Então, a gente vê aí uma briga, né, um cabo de guerra aí entre o mercado, que quer evoluir mais rápido, e, do outro lado, os agentes reguladores, ou tentando tomar cuidado, ou seguindo aí algumas diretrizes políticas que podem atrapalhar um pouco o processo. Isso Fantástico, Marcelo. acontece, tá? Muito boa. Tem outra aqui do Gustavo, ele comentou um pouco do mercado, tá, né, da onde, né, a Fractal vem, né, da Inglaterra. Então, Marcelo, você citou que o mercado livre na Inglaterra existe há mais de 20 anos. Como você vê o impacto do movimento de reestatização de alguns serviços do próprio, né, UK? Como ocorre com a Thames Water, né, para o mercado do Reino Unido? E como você acha que poderíamos aprender com essa maturação do mercado britânico? Tá. Muito boa pergunta. Gostei. Quem fez a pergunta foi o Gustavo Dias. Gustavo. Legal, Gustavo. Muito boa pergunta. Né, a gente fala muito que o mercado está evoluído, o mercado maduro, né? Faz mais de 2 décadas que a gente tem isso funcionando lá, mas lá também tem muitos ajustes acontecendo. A gente vê é a história do pêndulo, né? Às vezes a gente puxa muito o pêndulo por um lado, depois ele volta até ele chegar num momento ali de equilíbrio. Então, a gente vê, por exemplo, que o próprio custo da energia, né? Quando houve a abertura de mercado, e eu acho que vai acontecer a mesma coisa aqui no Brasil, à medida que o mercado for abrindo, quando houve a abertura de mercado, houve uma briga, né? Uma briga de mercado muito grande pelas empresas comercializadoras, uma briga de preço. Então, assim, todo mundo queria conquistar o mercado vendendo energia mais barata. Então, houve lá um decréscimo do custo da energia sendo oferecida, porque tinha uma competição muito grande entre essas empresas que queriam entrar no Mercado Livre. Isso, aos poucos, começou a voltar. Então, hoje, os preços começaram a subir um pouquinho, porque, bom, primeiro que um modelo deficitário, ele não para de pé, né? Se você começa a diminuir demais o custo, tem uma hora que a conta não fecha. E a própria evolução desse mercado, tanto das empresas quanto do consumidor, começou a levar o negócio para um outro nível. Hoje, quem faz sucesso, quem consegue alcançar mais mercado lá na Inglaterra, são as empresas que estão oferecendo serviços agregados e não só simplesmente entregando uma conta de energia. É o que a gente está começando a chamar
e vocês vão começar a ouvir um termo que é Energy as a Service, que é um conceito muito maior do que simplesmente te entregar uma conta de energia no final do mês. Tem serviços agregados a esse fornecimento de energia, sejam serviços de análise como como esses serviços que a Fractal Networks presta, para poder otimizar o uso de energia, sejam outros serviços agregados. Lá tem vários modelos que estão sendo testados no mercado lá. Agora, uma coisa muito importante que aconteceu com a legislação lá e que precisa acontecer aqui no Brasil, e que talvez responda a essa sua pergunta, é que lá houve um passo muito importante que foi a separação completa do que a gente chama de fio e energia. Então, hoje existem as empresas que cuidam exclusivamente do fio, do meio físico de entrega de energia, e essas empresas, na grande maioria delas, são empresas, não são nem empresas estatais, elas são empresas, a gente costuma brincar lá, mas são empresas que ganharam de presente a infraestrutura de energia. O rei foi lá, o rei é amigo do Juliano, falou, Juliano, você vai ganhar de presente toda a rede elétrica aqui do sul da Inglaterra, é seu. Fica de presente, você vai ganhar dinheiro com isso, você só vai manter funcionando. Você tem que manter funcionando, mas é teu. A partir de agora, você cuida. e cobra o preço para o pessoal poder usar. Então, tem as empresas que cuidam da infraestrutura de distribuição elétrica e tem as empresas que prestam serviços de venda e outros serviços agregados em cima da entrega da energia. Essas empresas comercializadoras, elas estão no mercado aberto lá, são empresas privadas vendendo energia e tem uma competição muito forte entre elas. Então, acho que isso talvez explique um pouco. Pode ser que tenham empresas lá que são empresas que são empresas estatais ou que estão voltando para o Estado, mas nessa parte da infraestrutura. No mercado aberto está o mercado privado brigando lá um com o outro, tá? Bom, deixa eu só passar aqui, então, e dar uma visão para vocês do que a gente está fazendo hoje, lá, usando, né, a abertura de mercado que a gente tem, e quais são as oportunidades que a gente tem dentro desse mercado, né? O que a gente consegue enxergar? Do lado dos geradores, o que o gerador quer? Ele quer otimizar o investimento que ele está fazendo, ele quer construir mais plantas solares, por exemplo, e quer rentabilizar esse investimento que ele fez. Do lado do consumidor, ele quer, obviamente, utilizar essa energia de forma mais inteligente, seja ela mais barata ou, né, poder utilizar melhor a energia dele. E, em alguns casos, ele também se comporta como um gerador. Se eu fiz um investimento aqui no meu telhado, por que eu também não posso ganhar um pouco de dinheiro com isso? Tá? Então, tem essa visão do consumidor. E do lado do distribuidor, do lado do responsável pela rede, como é que ele consegue maximizar o uso dessa rede, né, que em alguns pontos, de fato, já está chegando no limite e precisam de investimentos altos para poder atender a demanda. Então, olhando para todo esse cenário, é que a gente desenvolveu esses projetos que a gente tem lá, o que a gente chama de mercado de energia hiperlocal ou clubes de energia. Esses projetos são projetos reais, tanto que a gente tem aqui todos os nomes dos participantes aqui estão protegidos aqui, né, por questão de privacidade, mas isso aqui é um projeto real que está rodando lá, aplicando aqueles modelos que eu já mostrei para vocês de construção das redes, né, e da composição dessas redes. A gente começa a analisar qual é a melhor composição aqui entre geradores e consumidores, começa a entender o perfil do consumo deles, consumo e geração, e aí, com isso, a gente chega nesses estudos em que a gente mostra as diferenças, a gente faz comparações lá entre essas empresas comercializadoras de energia e a gente compara o cenário. Se você comprar energia da empresa A, vai ter um cenário, se você comprar energia da empresa B, vai ter um outro cenário, e ainda a gente traz aqui qual é a oportunidade de comercialização, por isso que chama comércio hiperlocal,
como é que aquela fazenda solar ganha dinheiro vendendo diretamente para o consumidor que está do lado dela, em vez de passar pela rede toda e ir lá na comercializadora e a comercializadora vender energia para o consumidor. Então, a gente faz todos esses cenários e aí tem um slide aqui, que é o último slide da apresentação, que traz esse resumo para a gente. No final das contas, o que importa é isso aqui. Eu tenho uma fazenda solar que ela tem um contrato assinado vendendo energia lá para uma comercializadora de energia e nos 6 primeiros meses desse ano ela vendeu essa energia por 51 mil libras. Se ela comercializar esse mesmo volume de energia dentro do clubinho que foi criado, ela ganha 60. Então, ela está ganhando 8.600 libras a mais para vender energia dentro do clube do que vender energia para o mercado aberto. Do lado do consumidor é a mesma coisa. Em vez de ele pagar 67 libras comprando energia lá na rua, lá da comercializadora, ela compra essa energia direto aqui da fazenda solar e ela vai ter uma economia de 26 libras. Então, é um ganha-ganha que a gente conseguiu construir baseado né, no mercado aberto, permitindo a gente fazer esse cenário de comércio hiperlocal de energia, onde todo mundo sai ganhando. O gerador de energia está vendendo energia melhor do que ele estaria vendendo para a comercializadora e o consumidor final está comprando mais barato também do que se ele estivesse comprando lá na comercializadora. Aqui é uma simplificação, obviamente, existe uma série de estudos que a gente faz em cima desse cenário, até porque o preço da energia lá na Inglaterra não é um preço fixo, isso muda completamente. A gente tem variação de preços durante o dia. A energia às 5 horas da manhã custa muito mais barato do que a energia às 5 horas da tarde. Então, isso também entra nos nossos cálculos para a gente poder fazer, desenhar o melhor cenário, chegar nessa composição de quem são os atores que têm que participar do clube para poder chegar nesse tipo de resultado aqui. Então, aqui a gente tem o resultado financeiro, no final das contas, é isso que vai interessar para todo mundo, né? O resultado financeiro da aplicação de toda essa tecnologia que nós desenvolvemos dentro de um cenário de mercado que permite que a gente faça tudo isso. Então, a nossa ideia e o nosso grande sonho é poder trazer isso tudo aqui para o Brasil e colocar isso em prática aqui também. Muito bem, meus amigos, era isso que eu queria apresentar para vocês. Espero que eu tenha conseguido aí transmitir um pouco do recado que a gente queria transmitir. E acho que a gente tem alguns minutinhos aí, eu fico aqui completamente à disposição, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta. Boa, então primeiro de tudo agradecer, tá, Marcelo? Parabéns pela apresentação, obrigado por cada questão. Eu estou passando aqui, tá, pessoal, para aqueles que puderem, tá aqui as redes sociais, tá, da Fractal, para vocês, né, também seguirem, tem a lista de presença aqui, lembrem também lá de fazer a inscrição devido, tá? O pessoal pediu ali na lista de presença, tá? Que é, tá, Kleber, as devidas questões. Queria também ver com vocês, quem quisesse aqui fazer perguntas, qual pergunta for, tá? Aqui para o Marcelo, façam nesse momento, tá? Assim, as dúvidas, acho que faz total, né, importante agora. Então, quem quiser fazer uma pergunta aí, pessoal, fiquem à vontade, tá? Os dados todos aqui. Quem quiser abrir o microfone também, fique à vontade, quiser escrever. O Lucas tinha levantado a mão, não sei se está esperando aqui, Lucas. Vontade. Foi sem querer, show de bola. Tá bom. Mais alguma questão aqui, pessoal? Tem todos os dados aqui, Marcelo ficou bem claro. Eu queria que você também, Marcelo, só uma questão aqui pontual. Eu sei que o pessoal bastante pedem aqui, nossos alunos também, eles vêm, né, dessa parte de engenharia. Acho que é como que vocês começaram nesse negócio, como é que foi pensado esse negócio, como é que você vê, né, os alunos hoje, né, que estão muitas vezes no final do seu curso, né, de graduação, em ter essa, vamos dizer assim, olhar para esse mercado e ver como uma oportunidade de negócio, de crescimento, de levar
essas questões até para as empresas onde estão, para galgar novos, né, horizontes, melhores posições? Como é que você vê e o que você indica aqui também para os nossos alunos para seguir nessa jornada, né, nesse mercado? Claro. Bom, primeira coisa, né? Vocês viram as análises de mercado que a gente compartilhou aqui com vocês. Esses mercados estão crescendo de forma absurda e vão continuar crescendo, né? Então a gente viu aqui dados estatísticos aí, dados de pesquisa de mercado mostrando o crescimento da geração distribuída e mostrando também o crescimento da tecnologia, né, para controlar esses ambientes. Isso só tende a crescer cada vez mais. De novo, a gente consegue. O fato de nós estarmos trabalhando em um mercado que já deu alguns passos à frente do Brasil, isso nos mostra muito claramente o caminho que a gente vai seguir aqui, e a gente vê todas essas oportunidades, né? O que a gente está aprendendo agora lá, nós vamos usar aqui daqui a 2, 3 anos. Faz parte essa foi a estratégia que a gente adotou para poder desenvolver o que nós desenvolvemos, e eu só vejo assim, né, esse mercado vai crescer cada vez mais e tem muita oportunidade. Tem oportunidade para quem é do setor de elétrica, tem muita oportunidade aqui para quem é do setor de tecnologia, tem muita coisa para ser construída, muita coisa para ser desenvolvida. Agora mesmo, né, eu comentei com vocês essa grande notícia que a gente recebeu ontem para fazer parte né, de um projeto de P&D lá na CEMIG. Os projetos de P&D em todas as distribuidoras no Brasil inteiro estão precisando de projetos. Eu não sei se vocês sabem, mas isso é uma determinação da ANEEL. Todas as distribuidoras de energia são obrigadas a destinar uma parte das suas receitas para programas de pesquisa. Então, é um dinheiro que está lá e que precisa ser usado em pesquisas. E a gente sabe de alguns cenários aí em que as empresas não estão conseguindo usar o dinheiro que elas têm disponível para poder fazer essas pesquisas por falta de bons projetos. Então, tem um mercado gigante aí para ser explorado. Quem quer seguir o caminho de P&D tem muita oportunidade, e quem quer seguir o caminho do mercado também tem muita coisa acontecendo e vai acontecer cada vez mais. Eu vejo um crescimento muito grande de todas essas frentes. Boa, obrigado, Marcelo. Né, para o pessoal aqui, né, para saber, tá, esses P&Ds, né, normalmente, tá, eles são bastante interessantes, tá, para empresas, né, e para negócios iniciantes. Estamos falando de projetos, né, de alguns milhões, então, porque são, né, 1% dessas concessionárias que eles são obrigados por lei para P&D, né, são bi, então, que eles são transacionados. Então, é bastante condição para a gente, né, com ideias, tentar trazer o futuro, né, para o nosso país o quanto antes. Isso. Aí, tem uma pergunta aí do Rodrigo. Bora. A modalidade de energia solar é a mais buscada no quesito de produção, ou fontes energéticas vindo de outros meios também são pesquisadas? Não, tem pesquisa de tudo quanto é jeito. Né? A solar é o que a gente tem mais visibilidade, talvez até por uma questão da maturidade né, dos equipamentos, né? Hoje a gente tem placas solares aí com preço muito bom e com uma capacidade de geração interessante. Acho que ainda tem para evoluir, mas a gente já vê grande possibilidade, e um investimento baixo, né? Que a gente consegue fazer essa instalação em casa. Então a gente vê, talvez fique mais visível a solar, mas tem muita coisa acontecendo na área de eólica. Vocês estão ouvindo falar toda hora aí de hidrogênio verde, né? O hidrogênio é a palavra do momento. Vamos ver o que vai acontecer. Tem uma série de desafios tecnológicos aí para poder tornar, né, o hidrogênio viável economicamente. Mas o hidrogênio é uma outra fonte que está em desenvolvimento, né? Tem a energia eólica, tem outras fontes de energia surgindo por aí. Então, tem muita coisa acontecendo. Não é só a solar, não. Tem muita coisa acontecendo. Boa, Marcelo. Obrigado. Acho que temos duas mãos levantadas aqui. Primeiro, Felipe Lima. Isso? Isso. Opa, Boa, Marcelo. Boa noite, Juliano. Marcelo, muito legal a sua iniciativa aí. Gostei bastante. Eu
trabalho um pouco nessa área. O que eu fiquei um pouquinho na dúvida, eu vi que tem esse clube da energia, e como ficaria a gestão das usinas em si, em que hora ela pode injetar no grid, a quantidade que ela pode pôr de energia no grid, como que ficaria essa gestão de injeção de energia nesse clube? Tá, bom, vamos lá. É tudo baseado no modelo de uma Virtual Power Plant, como a gente mostrou. Então, o que faz o controle do clube é uma planta virtual de energia, né? É essa tecnologia que eu mostrei para vocês. E ali a gente tem visibilidade em tempo real de quanto que por exemplo, quanto que aquela fazenda solar está gerando de energia, quanto dessa energia está sendo consumida localmente ali pelas residências ou pelos participantes do clube, e no caso ali daquele modelo, o excedente da energia a fazenda solar vende para o mercado livre. Tá? Então, mas a gente tem o controle em tempo real de toda essa geração e do consumo através de uma Virtual Power Plant. Através dos conceitos que a gente mostrou aqui de uma planta virtual de energia. Não sei se eu respondi. Acho que é isso. Entendi. Muito obrigado, hein? Imagina. Obrigado pela pergunta, tá, Felipe? Marcos. Isso, Marcos Lobato. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo, Marcos. Perfeito. Bom, queria perguntar para vocês dois aí. Vocês dão algum tipo de mentoria? Vocês falaram bastante aí sobre os projetos de P&D, principalmente CEMIG, das verbas das grandes empresas. Vocês dão algum tipo de mentoria para alguém que queira desenvolver algum tipo de projeto desse tipo? Vou deixar contigo, Juliano. Você é mestre no assunto aí. Só destravar o microfone aqui. Sim, Marcos, a gente tem algumas mentorias, alguns apoios, né? O Marcelo faz parte, inclusive, né, do nosso hub. A gente além aqui, né, de amigos, parceiros, e também a gente trabalha nessa jornada em conjunto também, né? Apoiando aqui a Fractal também. Então, fique à vontade, tá? A gente deixou até os LinkedIns aqui, de entrar em contato tanto comigo quanto com o Marcelo, e a gente vai ter satisfação em te apoiar ali na jornada, tá? Positivo. Obrigado aí. Eu, Marcos. Tem uma pergunta aqui, eu não sei quem foi que fez, não está identificado, né? Onde consigo informações sobre a regulamentação de uso de energia renovável para residência? Isso, Luiz Henrique Fernandes dos Santos. Tá. Luiz, você está falando especificamente de onde você... porque você está falando aqui, preciso comprar diretamente de uma empresa regularizada. Você está pensando em fazer o investimento, né? Em comprar painéis solares para instalar na sua residência. É isso? Só para entender se é exatamente essa a pergunta. Isso, porque se for o caso, né, assim, né, Luiz, assim, para residências hoje, isso, né, o que a gente tem hoje para residência? É o mercado cativo, ou você vai gerar um desconto na tua fatura, né, que é fazendo parte, né, de alguma, né, usina, que nem o Marcelo falou, né, desse mercado GD, onde nós estamos falando hoje de uma economia, né, Marcelo, que está girando em 15%, 23%, né, da tua conta de energia, ou você vai gerar a tua própria energia, né, parte dela, boa parte dela, né, o pessoal sempre fala até 95%, que é colocando esses painéis solares em cima da própria residência ou muito próximo para a gente ver quanto que gasta. Essa questão de regulamentação, ela já está, né, desde a 482, que a gente citou, de 2012, e ela vem evoluindo com o projeto de lei. Hoje, né, hoje as empresas elas já estão bastante maduras, tá, para isso, tem muita empresa bacana para isso, né. Lógico que é importante pegar uma empresa, né, que tenha relevância no mercado para fazer uma instalação. Estamos falando de mexer, muitas vezes, num telhado, colocar um sistema. Não é, assim, muito complexo, é simples uma instalação de sistema solar, mas lógico que quando está mexendo sabe, qualquer obra pode ter danos. Então é importante, né, ter ali, vocês aqui como futuros engenheiros sabem disso, importante ter RT da parte elétrica, ter todo, né, um projeto ali para a gente fazer um melhor a entrega, né, para esse cliente, para você ter uma garantia de sucesso no teu projeto aqui. E é o mesmo trâmite, né, lá, né, na Inglaterra, né, Marcelo? Sim, é o mesmo trâmite, até porque a partir do momento que você instala um painel solar na tua casa, você injeta, né, a menos que você vá para um modelo que a gente chama de off-grid, né? Off-grid normalmente você tem uma fazenda isolada, você tem
uma instalação completamente isolada, você faz uma instalação de uma placa solar lá, que é a sua única fonte de energia. Isso é uma instalação off-grid. Quando a gente fala de uma instalação on-grid, né, que é a sua casa conectada na rede, em algum momento do dia você vai estar injetando energia na rede. E para que isso aconteça, né, para que você possa instalar o painel solar na tua casa, essa empresa que vai fazer a instalação para você, ela tem que apresentar um projeto. Esse projeto tem que ser aprovado pela distribuidora local. Então, sim, tem que ser uma empresa regularizada para poder fazer isso. Senão, o projeto não é nem aprovado. Boa. Né? Agora temos duas mãos levantadas aqui, tá, Marcelo? Primeiro, o Alisson. Né, quero dar os parabéns à palestra aí, né? Treinamento que a gente recebeu aí. Eu quero fazer uma pergunta, não sei se eu estou equivocado ou eu ouvi meio por alto, que as grandes empresas que fornecem energia para o nosso país hoje estão dificultando o acesso da população a colocar energia nas suas residências solar. Tipo assim, querendo dificultar as empresas que colocam energia solar, né, que o equipamento dificultando aí a esse trabalho excelente do pessoal aí. Isso é verdade ou é boato? É pior que não é boato, não, Alisson. Pior que Isso. não. Complicado, Não, é né? assim, vamos lá. Vocês lembram daquele diagrama que eu te mostrei lá, que tem a inversão de fluxo, né? O que acontece, o que tem acontecido, né? Ou, na verdade, eu acho que até já deram um corte nisso aí, mas o que aconteceu o ano passado, eu me lembro claramente do ano passado, com algumas distribuidoras aqui no Brasil, é que as distribuidoras começaram a negar esses projetos de instalação, né? Não aceitando, reprovando projetos de instalação de painel solar, alegando a história da inversão de fluxo. Só que eles começaram, assim, pela regulamentação, a distribuidora pode fazer isso. Se ela achar que uma determinada região, um determinado ramal da rede já está sobrecarregado, ela pode fazer isso, até para proteger a rede. Né? Ela vai dizer, ó, nessa rede aqui, nesse ramal da rede, não cabe mais geração solar, porque não tem mais capacidade de injeção de energia na rede. Só que o que aconteceu é que algumas dessas concessionárias começaram a abusar desse negócio e a coisa ficou feia, foi para a imprensa, né? A imprensa caiu matando em cima e aí eu acho que eles tiraram um pouco o pé. Mas cá entre nós isso chegou a acontecer, sim. Isso é importante falar, né, dessa questão e colocando a sardinha, né, para a Fractal, né, como é importante os dados, né, nesse quesito. Porque imagina um bairro, né, vamos pensar assim, um bairro mais rico, assim, que tem lá, todo mundo vai colocar energia solar na sua residência e vai jogar, né, durante, né, o dia que tem mais geração e você tem menos consumo nas casas, você pega essa energia gerada, ela volta para a rede. Quando ela volta para de uma quantidade de energia, muitas vezes chega no transformador e sobrecarrega. Então, opa, não estamos podendo colocar tanta energia solar ali, é isso que a concessionária está falando. Então, é importante ter esses dados, esse mapeamento, e principalmente esses dados que nem o Marcelo mostrou ali, essa inteligência por trás, para a gente saber aonde, como que a gente vai ampliar até a nossa rede. Então, melhorar essas condições, para a gente não perder isso. E mais do que isso, né? Acho que além da tecnologia, que o Juliano está colocando muito bem, né? Além do controle, da visibilidade do controle, tem novas tecnologias que estão chegando aí que vão ajudar. Por exemplo, se você está numa região dessa com alto volume de injeção de energia, você põe uma bateria na tua casa. Você põe a bateria, acumula energia excedente durante o dia, você não entrega essa energia para a rua, acumula na tua bateria e usa ela de noite. As baterias estão começando, hoje ainda são muito caras, o investimento é muito alto, mas a gente já vê esse preço em alguns lugares, lá na Inglaterra já está muito mais fácil, aqui no Brasil a gente já está vendo alguns movimentos nesse sentido, esse preço vai começar a cair e daqui a pouco ele está viável para esse tipo de instalação. Aí fica um cenário muito melhor do que o que a gente tem hoje. Fantástico. Mas isso que você citou, tá, vale a pena dizer, né, que o Marcelo falou, sim, as concessionárias abriu uma porteira, eles acabaram, né, cortando muitos projetos e foi muitos problemas que teve, foi para a mídia, né, muitos dos casos, como, né, uma das principais vilões ficou
eu até senti o sotaque um pouco aqui do Alisson, né? Foi da CEMIG, né? Inclusive, que foi Isso. bastante taxado, né? Mas o círculo lá vai fechando para eles, né? Porque agora vem a energia de hidrogênio, né? Então, acho que os círculos vão fechando para esses corruptos aí. Inclusive o pessoal lá do Dubai, né? Da Arábia Saudita, do petróleo, né? A gente tá vendo aí com os carros híbridos aí, né? Energia aí também. Só o circo tá fechando para esses malandros aí. Boa, Dilma. Tecnologia, eles vão ter que segurar as cordas deles aí. É isso mesmo. Legal. Felipe? Opa, uma segunda pergunta, Marcelo. Aproveitando o gancho aí que o nosso colega falou, como que você vê esse mercado de baterias? Se hoje aí, para o lado que vocês estão atendendo na Europa, já é uma realidade, que hoje já estão implantando as baterias pelo excesso de geração que a rede vem tendo, ou isso ainda é um movimento bem inicial? Tenho encontrado algumas demandas aqui de clientes pontuais que estão fazendo as implantações de super baterias para estar carregando aí no período da madrugada, que você tem um custo de energia muito menor para ser utilizado ali nos horários de ponta, que às vezes é passível até de multa o uso em excesso. Como que você vê essa nova fase do mercado com a implantação de baterias? Cara, bom, primeiro comentar sobre o que já está acontecendo hoje, né? Lá na Inglaterra, a gente já tem, não sei se você vai se lembrar de uma das telas que eu mostrei, que é aquela tela que faz uma análise de um bairro, como que o bairro está hoje e como esse bairro vai estar daqui a 2 anos, né? Em cima da pesquisa que foi feita lá com os consumidores. O que chama atenção naquele gráfico é que a ampliação do número de painéis voltaicos é exatamente o mesmo número, a ampliação das baterias. Então, o que a gente vê, a partir de agora, todo mundo que instalar um painel fotovoltaico já vai instalar a bateria junto. Então, lá a gente já vê, isso já está acontecendo na prática. A bateria lá já alcançou um custo que faz sentido, né, que justifica esse investimento, e aí o proprietário da residência já faz o investimento completo. Ele coloca o painel e já coloca a bateria junto, já monta o sistema completo. Aqui no Brasil, a gente está começando ainda, né? A gente tem visto aí algumas iniciativas, algumas grandes empresas, Boas a própria iniciativas. BYD, né? A gente vê aí, a BYD está com uma unidade específica de baterias aqui em Campinas. E a Moura A também, energia, né? cara. A Oi? Moura também acabou de fazer uma questão Também. muito forte para essa parte de bateria voltado para o setor, né? E a Moura é bastante reconhecida aqui no Brasil, adaptou e criou uma fábrica deles ali para isso. Então a gente está vendo boas questões bem legais aqui. Sim. E tem uma outra coisa que vai acontecer daqui a alguns anos, que também pode incentivar mais esse mercado, que é o que a gente chama de segunda vida das baterias veiculares, porque daqui a pouco esses veículos elétricos começam, né, a trocar a bateria, 10 anos de uso, vai trocar a bateria, mas essa bateria ela não é descartada, essa bateria ela ainda serve, ela vai ter uma vida útil bastante interessante para ser usada, por exemplo, como bateria residencial. Isso é um dos modelos de negócio que o pessoal está apostando aí na segunda, né, que eles estão chamando de segunda vida das baterias veiculares. Então, isso tende ainda a baixar mais o preço desses dispositivos no mercado. Uma descoberta só em complementar aí, a descoberta aí do mineral rico aí, né, que está vindo aí na fabricação das baterias, que é o nióbio, né? Nióbio. Então, o nióbio aí vai evolucionar essa parte da bateria também aí, né? Tem muita pesquisa sendo feita, tem muita coisa nova, assim. Bateria acabou se tornando um calcanhar de Aquiles para tudo, né? Assim, tem bastante a evoluir e tem muita demanda para isso, né? Hoje tudo que a gente usa tem bateria, né? Esse negócio de ter que carregar o celular todo final de dia é um negócio meio burro, né? Não precisava ser desse jeito. Então tem muita oportunidade para as baterias evoluírem, sim.
Muito boa. O Rodrigo comentou uma questão aqui, né, Marcelo, né, pessoal, ele falou, o Musk, né, falou em palestra que chegaremos a um ponto onde a gasolina servirá apenas para limpar peças. Boa. Boa. É isso. É uma bolha, o Mas Musk é isso, deve né? ter. O custo da bateria da residência ainda está distante, sim, aqui no Brasil ainda está distante, mas é isso, o mercado vai evoluir muito rápido. Acompanhem isso que vocês vão ver, vai evoluir muito rápido. Outra oportunidade de mercado, né, que a gente vai ver e acredito que muitos de vocês, inclusive, vão estar trabalhando nesse setor, tá? O setor de energia e essa parte de energia mais sustentável, mais, né, renovável, esse uso inteligente, né, da energia, a energia como estratégia, né, no negócio. Então, tenho certeza que vocês vão ver muito e ter uma demanda gigantesca. Eu diria até para os próximos, olha, sem medo de errar, próximos 20 anos, frouxo de crescimento, né? E o mercado vai ser muito diferente do que a gente vê hoje. Então, aproveitem essa demanda. Olha, também não irei falhar falando isso, mas vocês estão no local certo, né, no momento certo e com grande oportunidade para crescer. Então, acho que tem um mercado ali fantástico para vocês aproveitar e ter uma jornada, dá para vocês, inclusive até os filhos de vocês, trabalhar nesse mercado, tá? E é isso, né? E a gente precisa aqui, ó, tem um comentário aqui, né? O principal é que o meio ambiente vai agradecer muito. E aí, acrescentando o que o Juliano falou, vamos deixar um mundo para os nossos netos, né? Porque se a gente continuar do jeito que a gente está, nossos netos não vão ter mundo para viver, não. É isso aí. É isso. Precisamos evoluir muito. Pessoal, agradecer aqui, né, imensamente, Marcelo, pelo tempo, apresentação, dedicação e contribuir aqui com todos os nossos alunos nessa questão. Então, fantástico, tá? Parabéns, obrigado pelo agradecimento. Pessoal, obrigado pela presença de cada um que esteve aqui conosco, tá? Lembrem de assinar, tá? Depois ali a lista de presença, fazer lá as questões lá do Eventry, lá para o certificado. Né, façam lá também, sigam lá, tá? A Fractal Networks, logo, logo vai estar abrindo vagas, né, para vocês receberem, né, para a parte de Brasil, receber também para a parte de Europa, receber em euro, quem sabe. Então, tenho certeza ver do crescimento da Fractal nos próximos anos. Espero que vocês estejam acompanhando isso tudo, esse crescimento para as coisas acontecer, tá? Obrigado pelo tempo de cada um. Marcelo, fica à vontade, tá? E obrigado pelo seu tempo. Eu só tenho a agradecer também a oportunidade, eu sempre gosto muito, é sempre um papo muito bom, né? Muito gostoso a gente poder compartilhar o que eu disse no início, né? Compartilhar o que a gente aprende, compartilhar o que a gente, né, criou, é muito bom. A gente aprende muito mais, em muitos momentos a gente aprende mais do que o que a gente recebe de volta é muito maior do que o que a gente está dando. Eu gosto muito desse tipo de interação. Quero agradecer a todos, agradecer pelas perguntas, pelo interesse. Aí ultrapassamos em muito o nosso tempo, ainda tem muita gente aqui com a gente, só temos a agradecer. E fico à disposição de todo mundo aí, vocês têm meus contatos, eu fico completamente à disposição, quem quiser tirar mais alguma dúvida, quem quiser discutir um pouco mais sobre o assunto, a gente está aqui à disposição. E, Juliano, mais uma vez, obrigado pelo convite. Você sabe que você pode contar comigo toda vez que você quiser fazer isso, eu estou junto. Valeu, obrigado demais, Marcelo, obrigado, pessoal, e vamos lá, né? Vida longa, Fractal, vamos crescer, tá, pessoal? Grande abraço, boa noite a todos. Até mais, tchau.